Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão nos assistindo aí no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Grandes Temas. Meu nome é Vivian. Eu sou bolsista aqui do Pilar Excelência e faço engenharia de produção. Essa é a primeira edição com os novos bolsistas do Pilar Excelência. Meu nome é Guilherme Rocha, também sou novo bolsista pela Excelência e meu curso é Engenharia de Controle e Automação. Hoje nós teremos a oportunidade de nos aprofundar sobre um tema muito interessante que eu tenho certeza que muitos de vocês têm interesse, que é a pós-graduação no exterior, com o nosso convidado de honra, o professor doutor Arlindo Lopes. Com uma carreira acadêmica e profissional muito fascinante. Boa noite, professor. Por favor, se apresente para o nosso público. Boa noite a todos. Sou o professor Arlindo Lopes, aqui da UEA, engenheiro civil, mestre e doutor em estruturas, e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, professor, algumas pesquisas, nós sabemos que o senhor é graduado aqui no Amazonas, na Universidade Federal do Estado do Amazonas. Eu gostaria de saber como surgiu seu interesse pela engenharia de estruturas, como ela surgiu na sua vida, e por que o senhor decidiu cursá-la lá fora? Tá. Bom, em primeiro lugar, o meu pai é engenheiro de estruturas, então eu vi dentro de casa um exemplo. Então esse foi um dos principais aspectos que me fizeram decidir em ir para a área de engenharia, mais especificamente a área de estruturas. Né? E como meu pai ele me influencia muito, até hoje, que nós trabalhamos juntos, como ele tem uma carreira na área de cálculo estrutural, eu resolvi seguir os mesmos passos do meu pai, fazendo inclusive mestrado e doutorado nos Estados Unidos, que foi o país que ele fez também a sua pós-graduação. Continuando com essa ideia de fazer a graduação nos Estados Unidos, mas quais foram os passos que o senhor seguiu para conseguir fazer? O senhor já falou que o senhor teve inspiração do seu pai, mas quais foram os principais passos que o senhor fez para conseguir fazer essa engenharia? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando você resolve ir para o exterior, você precisa dominar a língua daquele país. Né? Então, as provas de proficiência do inglês, eles foram fundamentais para que eu escolhesse um país de língua inglesa, no caso, os Estados Unidos. Né? E, evidentemente, que quando você decide em cursar um mestrado, um doutorado, seja no Brasil ou seja no exterior, você já tem que, a nível de graduação, se preparar, no sentido de fazer monitoria, projetos de iniciação científica, projetos de extensão. Tudo isso faz com que, durante a sua graduação, você molde a sua carreira para que no futuro você possa escolher um determinado curso de pós-graduação. Então, o senhor fez aqui também mestrado na Universidade de Brasília, tá certo? Correto. E a graduação aqui na Universidade Federal do Amazonas. Então, como foi essa transição de estudar no Brasil e logo depois estudar no exterior? Quais foram esses desafios, além da língua que o senhor já falou? Tá. Bom, então não foi uma transição rápida, né? Até porque quando eu me formei, eu fiz o meu primeiro mestrado, que foi na Universidade de Brasília, e foi logo em seguida a minha graduação. Tá? Então, eu terminei o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Amazonas e logo em seguida eu obtive uma bolsa de estudos na Universidade de Brasília, que fez com que eu custeasse os meus estudos naquela cidade. Tá? E aí foi uma fase da minha vida em Brasília
onde eu tive que conciliar tanto a parte acadêmica quanto profissional, porque os recursos financeiros, eles sempre foram escassos, então você tem que arrumar um jeito de sobreviver. E aí, no caso, eu fazia projetos de estruturas, né, em paralelo às minhas atividades de mestrado. E lá em Brasília, vocês sabem que é a cidade dos concursos. Então, muitos dos meus amigos faziam concursos públicos e eu sempre fui muito contrário a essa vida, né? Porque o meu sonho era ser professor. E eu dizia para os meus amigos à época, o meu sonho é ser professor e eu quero ganhar R$1.000. Ainda bem que eu sou professor e ganho R$1.000 hoje, né? Então, depois dessa fase, eu vi que o concurso é importante e eu logrei êxito em alguns concursos, seja aqui no estado do Amazonas ou em outras unidades federativas, com que fez que eu retornasse ao estado do Amazonas para assumir o cargo de professor na Universidade do Estado do Amazonas e o cargo de engenheiro no DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. E depois de um tempo é que eu fui para fazer um segundo mestrado e um doutorado no exterior. Então não foi uma sequência, né, rápida, né? Tem um lapso temporal de pelo menos 6, 7 anos do término do meu mestrado em Brasília para o início do doutorado nos Estados Unidos. Interessante. Quando o senhor foi para lá, o senhor foi para os Estados Unidos, né? Eu queria fazer uma questão que era quais foram os benefícios que o senhor sentiu posteriormente desses 7 anos, o senhor voltou, o senhor viu, eu tive esse tal benefício de ter estudar ou trabalhar nos Estados Unidos, ter feito a sua pós-graduação. Bom, o reconhecimento, ele barra benefícios, né, que você fala, ele é visível tanto na universidade quanto no mercado profissional, né? Então, aqui na Universidade do Estado do Amazonas, os alunos, muitos dos meus alunos, seja de engenharia mecânica, naval, civil, eletrônica, química, né, eles querem trabalhar comigo na parte de pesquisa, justamente porque eu tive essa experiência de ter estudado fora, né, de trazer conhecimentos que eu adquiri no exterior para dentro da universidade. Então, isso eu faço, inclusive, das minhas aulas, no dia a dia, mostrando diferentes métodos ou técnicas que nós aprendemos em outras universidades e trouxemos para cá, para Manaus. Então, esse é um aspecto. O outro é no mercado de trabalho, né? Já teve situações de procurarem o nosso escritório em virtude da nossa formação. Então, repito, tanto eu quanto meu pai fizemos mestrado e doutorado nos Estados Unidos e algumas empresas, principalmente as norte-americanas, quando elas vêm para cá, para a região amazônica, elas procuram o nosso escritório em virtude de nós termos tido essa formação nos Estados Unidos e já está ambientado com as normas americanas para atuar em qualquer tipo de estrutura. Então, além dos seus estudos nos Estados Unidos e toda a sua trajetória, você teve a oportunidade de colaborar com outros pesquisadores de fora do país? Sim, sim. Como essas colaborações influenciaram no seu trabalho de hoje, tanto profissional quanto acadêmico? Bom, então essas colaborações, elas surgiram durante a minha fase de aluno de mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Então, eu tive colegas que hoje são professores em outras universidades,
seja nos Estados Unidos, no Chile, Letônia, Estônia, República Tcheca, Ucrânia. Então, nós fizemos uma determinada parceria enquanto alunos de pós-graduação, e depois que nós nos formamos, cada um voltou para o seu país. Então, hoje, eu envio os meus alunos para que façam estágios ou mestrado, doutorado, nessas universidades nos quais eu já conheço alguns professores. Então, é muito comum eles mandarem e-mail para mim perguntando: e aí, Arlindo, tem um aluno excelente para vir para cá, para os Estados Unidos? Eu estou oferecendo bolsa de estudos, eu ofereço um auxílio no plano de saúde, mas o cara tem que ser bom. E aí a gente envia sempre os melhores. Sim. Então, essa é a parte da parceria no ambiente acadêmico. Então, o senhor incentiva bastante, já que como aluno o senhor também foi muito beneficiado, então o senhor incentiva bastante os seus alunos e inspira eles. Eu não sei se tem algum aluno de civil aqui, mas eu gostaria de saber se o senhor tem alguma pesquisa em andamento ou se o senhor tem planos para fazer pesquisas aqui dentro da universidade. Sim, tem diversos alunos aqui, a maioria de engenharia mecânica, né? Eu vejo aqui que tem vários alunos, né? Então, em termos de pesquisa, a gente trabalha com a parte de engenharia de estruturas, seja na parte numérica quanto analítica, né? Muito embora eu tenha experiência na parte experimental, os nossos laboratórios ainda precisam de melhores equipamentos para que a gente possa desenvolver pesquisas nesse sentido. E uma coisa que você falou que é uma verdade, sim, eu incentivo muito os meus alunos. E eu sempre digo que estudar vale a pena, né? Então, tudo que eu conquistei na minha vida foi devido aos estudos. E se não fosse os estudos, eu não estaria aqui conversando com vocês. Exatamente. Professor, queria fazer uma pergunta, que era em questão, só incentiva bastante os alunos, certo? E também os estudos. Mas eu queria saber, assim, como é que o diferencia, tipo, vai ser aluno ou não? Tipo, uma habilidade que você considera crucial e importante que o aluno tenha, para que você possa incentivar ele, ou você possa incentivar ele a fazer esse curso lá fora? Bom, em primeiro lugar, você tem que ter uma inteligência emocional relativamente boa, tá? E é uma coisa que, infelizmente, não é ensinado na nossa grade curricular, né? A nossa grade curricular é muito positivista, muito determinística, né? Onde a gente tem muitas listas de exercício, muitas provas, tudo relacionado à parte de exatas, e você acaba que deixa a parte humana de lado. Né? Então, quando você vai, especialmente para fora do país, onde você tem que saber a língua, onde você tem choques culturais, você precisa ter uma inteligência emocional para aguentar essa pressão. Então, número 1, você tem que ter inteligência emocional. Número 2, você tem que ser muito resiliente, porque você vai sofrer. Então, a vida ela não é justa para início de conversa. Então, existem percalços durante a nossa vida, existem problemas nos quais a gente tem que resolvê-los, né? Então, se você não tem essa inteligência emocional, você não aguenta pressão e aliado a isso você não sabe a língua do país, você está factível a retornar para o Brasil sem a conclusão do seu curso. Então, eu diria que são esses 3 pilares, né? A parte de inteligência emocional, aguentar a pressão e saber a língua do país onde você vai estudar. Então, dentro dessas suas aulas e dentro da sua carreira profissional, o senhor tenta quebrar um pouco desses paradigmas na sala de aula, da sala de aula tão convencional, habilitando mais os alunos a treinar suas soft skills, que são chamadas
essas habilidades? Com certeza. Então, os alunos que estão aqui presentes, eles sabem que a pressão nas minhas disciplinas, elas são violentas, né? No bom sentido. Né? Eu passo lista de exercício toda a aula para que eles entreguem a cada 2 semanas, então eu cobro eles constantemente. E a alegria é quando eles se formam, que é aí que eles reconhecem que valeu a pena, né? Mas durante o curso, eles querem me bater, né? Lógico, tudo no bom sentido, né? A gente não está aqui propagando nenhuma violência, mas a vontade que dá é essa, né? Porque eu cobro muito, né? Eu dou as condições necessárias para os alunos e eu desenvolvo ou tento desenvolver essas habilidades nos mesmos, para que quando eles tenham a oportunidade de ir para um mestrado ou doutorado, eles já estejam calejados. E muitos desses meus alunos, o feedback é: professor, a disciplina que a gente fez com o senhor na graduação foi tão boa que no mestrado e doutorado a gente nem sentiu a pressão. Então a gente vê que o trabalho foi bem feito quando a gente tem esse tipo de comentário. Esses alunos que eu estou falando, são os alunos da sala de aula ou são alunos de projetos, assim, é uma pergunta? São os dois, dois. Continua, eu queria saber sobre os alunos dos projetos. Quais são os principais projetos do senhor que pode fazer na área de engenharia estrutural mesmo para os alunos? Bom, na área de engenharia estrutural, o que a gente tem desenvolvido bastante são elaboração de softwares para análise estrutural. Então, o que acontece hoje é que existem softwares comerciais disponíveis no mercado e o que a gente faz aqui na Universidade do Estado do Amazonas com os alunos de projeto, seja de iniciação científica, ou de extensão, ou monitoria, ou trabalho de conclusão de curso, e para aqueles que sabem programar, isso é importante, né? Já que a gente está aqui na academia STEM, né, a gente precisa focar nessa parte de programação, independente da linguagem de programação. Então, a gente desenvolve esses programas passo a passo para que os alunos tenham acesso ao desenvolvimento desses programas. E depois a gente disponibiliza isso para a comunidade acadêmica. Foi um ponto importante que você chegou a falar agora, que é o que a gente muito escuta na sala de aula. Todo engenheiro tem que saber programar, não só o engenheiro de computação, né? Então, eu queria saber quais são os desafios mais significativos que o senhor acha que a engenharia estrutural vai enfrentar nos próximos anos. Bom, eu diria que a engenharia estrutural ela chegou num ponto muito alarmante. Porque hoje em dia, isso eu estou falando a nível nacional, tá? As pessoas se formam, adquirem um programa comercial e se auto-intitulam projetista de estruturas, com o argumento de que o computador vai fazer tudo e vai te oferecer os melhores resultados. E, na verdade, eu diria que esses pseudoprofissionais são, na realidade, pilotos de programa, que apenas utilizam o programa para fazer um determinado projeto. Isso não é engenharia. Engenharia é saber, além de utilizar o programa, interpretar os resultados, até porque você, como engenheiro, você tem a sua responsabilidade, tanto no campo civil, quanto no campo penal. Então, se você fizer algo errado, você vai ser responsabilizado nessas esferas. Então, o maior desafio hoje na engenharia estrutural é preparar os futuros projetistas de estruturas que tenham a capacidade de entender ou de até mesmo elaborar esses programas que estão disponíveis no mercado. Continuando esse assunto, eu queria saber quais são a principal função da engenharia estrutural aqui que ela pode beneficiar a Amazônia, tipo os desafios ou o que ela pode trazer a mais para a Amazônia. Bom, a engenharia estrutural ela está em
todos os locais, tá? Então, é só você imaginar você saindo de casa e vindo para a universidade, qualquer ângulo que você olhe, você vai encontrar alguma edificação, seja ela civil ou não, né? Você vai encontrar prédios, você vai encontrar pontes, você vai encontrar viadutos, né? Então, esse tipo de estruturas, evidentemente, que tem vários materiais. E voltando aqui para a área da região amazônica, nós temos a madeira como um material que é muito utilizado na construção civil. E eu, como trabalho no DENIT, né, e percorro aí as nossas rodovias federais, né, então quando eu vou para o interior, seja pela BR-319 ou BR-230, nós vemos muitas pontes de madeira. Então, a madeira é fundamental aqui na nossa região. E voltando mais para o nosso tema aqui da pós-graduação no exterior, o senhor falou que fez palestras em muitos países. Sim. Então, eu queria saber se o senhor pode compartilhar um momento significativo dessas palestras que fez assim um marco na sua vida. Bom, em primeiro lugar, essas palestras elas surgiram pelo fato de eu ter feito o meu doutorado no exterior. Tá? Então, o convite que eu recebi foi para, num determinado processo seletivo que foi feito através da Comunidade Europeia, no programa Erasmus Mundus, você escolhia 5 universidades nas quais você iria ministrar palestras e cursos. Então, nesse programa, 2 profissionais foram selecionados a nível nacional. E um deles foi eu, aqui do estado do Amazonas. Então, eu tive a oportunidade de visitar países como Estônia, Letônia, Suécia, Finlândia e República Tcheca, tudo nesse programa, para dar cursos de análise estrutural e as palestras relacionadas ao tema da minha dissertação de doutorado. Né? Aí você pergunta, né, o que foi de importante, né, disso aí. Primeiro, você tem a possibilidade de conhecer outras universidades que estejam desenvolvendo algo na sua área de atuação. E aí você busca o melhor dessas universidades para você trazer para a sua própria universidade. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de visitar universidades no exterior, eu vou nos laboratórios, converso com os professores, converso com os alunos, e essa experiência eu tento trazer aqui para a UEA. Professor, o senhor acabou de falar, o senhor foi para diversas universidades. O senhor poderia aconselhar, tipo, qual foi a melhor faculdade que o senhor acha, tipo, a melhor faculdade que o senhor aconselha para um aluno fazer um intercâmbio e por que ela foi escolhida? A melhor universidade é aquela onde você se sente bem. Tá? Então, eu vou repetir. A melhor universidade é aquela que você se sente bem. Então, não adianta você ir para uma universidade que dizem que no ranking é a primeira do mundo, se você não está bem, se você sequer consegue falar com o seu orientador, se você sequer tem amigos nessa universidade, ou se você sequer tem condições de desenvolver um bom trabalho. Então, eu digo que você que faz a sua carreira, e não o contrário. Então, independente da universidade que você vá, faça um bom trabalho, que no final você vai colher os frutos. Então, aliada a essa pergunta que o Guilherme fez, eu queria saber qual conselho que o senhor daria para um aluno que está pensando em fazer uma pós-graduação no exterior e principalmente uma pós-graduação em engenharia.
2 conselhos. Número 1, aprender o inglês o mais rápido possível. E número 2, saber uma linguagem de programação, qualquer que seja, tá? Então, se você almeja estudar fora, você tem que dominar a língua e você tem que saber programar. Porque hoje em dia, o que diferencia um aluno ou outro são essas habilidades que muitos de nós, a gente sequer tem condições de aprender enquanto alunos de graduação. E você vai perceber isso só no momento da inscrição que você vai fazer o seu mestrado, que você precisa disso. Então, é bom você se preparar antes. A preparação, ela é lenta e gradual, mas você tendo um bom planejamento, e como vocês são alunos de engenharia, vocês sabem se planejar, sabem se organizar, eu diria que esses 2 aspectos são os mais importantes. Falando aqui sobre a língua inglesa, o senhor sempre foi... Como o senhor aprendeu essa língua? O senhor sempre foi incentivado desde pequeno? Ou então o senhor teve que, no momento, deu um start, assim, aí o senhor começou a procurar sobre essa língua e viu que ela é um diferencial no mercado de trabalho? Tá, a minha situação ela é atípica, tá? O porquê? Eu fui para os Estados Unidos com 10 meses de idade. Então, a minha primeira língua foi a língua inglesa, né? E por que eu fui para os Estados Unidos? Porque eu fui acompanhando o meu pai na época que ele fez a pós-graduação dele nos Estados Unidos. Então, eu fui alfabetizado na língua inglesa. E quando nós retornamos ao Brasil, eu continuei os estudos, né? Inclusive sendo professor da língua inglesa em alguns cursos aqui em Manaus, né? Isso fez com que eu pudesse fazer as provas de proficiência de inglês e obtivesse êxito na pós-graduação. Então, como eu fui professor de inglês durante muitos anos, né, eu sei que essa preparação ela não é da noite para o dia. Então, se você quiser aprender o inglês em 6 meses, desculpa, você não vai aprender. Quer aprender em 1 ano? Desculpa, também não vai aprender. Então, você tem que ter esse costume de estudar de uma forma contínua ao longo da sua vida, e aí você acaba adquirindo uma segunda língua. Posso fazer. Entrando aqui, já que o senhor seguiu os mesmos caminhos do seu pai, como foi para o senhor chegar lá na universidade nos Estados Unidos? O senhor fez algum processo aqui mesmo no Brasil, ou você já chegou lá tudo custeado pela sua própria pessoa? Bom, então com relação a isso, a abertura das inscrições nas universidades dos Estados Unidos geralmente inicia no final do ano, então novembro, dezembro, para você iniciar os seus estudos em setembro. Tá? Então eu fiz esse processo seletivo, mandei o meu currículo para algumas universidades, e as universidades que eu recebi aprovação e que vieram com bolsa de estudo, isso é importante, tá? Porque na época eu não tinha como me manter nos Estados Unidos. As universidades nos Estados Unidos, elas são pagas, mesmo sendo públicas. Então, tanto faz se a universidade é pública ou privada, você tem que pagar. Então, se eu não obtivesse a bolsa, então eu participei do processo seletivo, onde os pré-requisitos eram a proficiência no idioma, você precisava ter um projeto de pesquisa, eles analisam o seu histórico escolar, seja da graduação ou do mestrado, eles pedem para você fazer uma carta de motivação. Então, algumas tiveram provas de conhecimento específico. Então, esse processo ele é longo e depois de mais ou menos uns 6, 7 meses vem o resultado, dizendo que você foi aprovado. E é muito gratificante receber essa carta de aceite.
E quais foram esses processos que o senhor fez? Quais são os nomes dele para a gente compartilhar? Bom, esses processos eles são diretamente nas universidades. Cada universidade tem o seu edital específico, né? E o que eu vejo nas universidades americanas é que o professor ele tem um poder de decisão muito enorme, porque é o professor que obtém os recursos necessários para custear os seus estudos. E no meu caso, o meu professor, na época do meu doutorado, nós enviamos o nosso pacote de inscrição para a NSF, que é National Science Foundation. E foi a partir daí que a Bolsa de Estudos surgiu para que eu fizesse o meu curso integral, totalmente pago pelo governo americano. Só que tem um pequeno detalhe. Se você não concluir o curso, você tem que devolver o dinheiro. Então, a pressão que você tem sabendo disso, ela é muito enorme. Então, durante o curso, você acaba que você tem que pensar 2 vezes o que você está fazendo lá. Se você realmente foi para estudar ou se foi para passear. Então, todo dia você tomando uma decisão. E essa bolsa que o senhor recebia era o suficiente para o senhor se manter lá fora? Ou era um valor simbólico e você tinha que arrecadar os pais? A bolsa era em torno de $1.200. Esses $1.200, $800 já ia para o aluguel. Caraca. Então restam 400. Esses 400 você tem que pagar o seu plano de saúde e você tem que comer. Por e um acabou. Mês. Né? Não tem mistério, né? Você tem que morar, você tem que ter a sua saúde em dia e você tem que comer. E aí chegou um determinado momento que esse dinheiro não dava mais para eu me sustentar. E aí chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão de entregar a chave do meu dormitório, porque eu não conseguia mais pagar, e comecei a morar dentro do laboratório. Do laboratório da faculdade? Laboratório da faculdade. Todos sabendo? Não. Segredo. Segredo, né? Comunicando agora aí para o YouTube, né, que o professor Arlindo dormiu durante 8 meses no laboratório da universidade. Por 8 meses sem ninguém descobrir nada? Isso. Descobriram no finalzinho, mas quem descobriu foi um amigo meu, e aí ele depois me deu guarida por 5 dias e foi o tempo de eu voltar para casa. Mas é uma experiência boa. Então é bom também ter amigos dentro da universidade. A vida é feita com amigos. Professor, uma pergunta. Como é que o senhor conseguiu conciliar o tempo do senhor em relação à faculdade e com essa pressão de o senhor ter que, ter que viver, né, vamos dizer assim? Bom, então quando você toma uma decisão que você vai para o exterior, não é uma decisão fácil, né? Porque você está longe de casa, você tem todas as adversidades do mundo contra você, né? Muito embora eu já dominasse a língua inglesa, a primeira vez que eu entrei na sala de aula, a única coisa que eu entendi foi quando todo mundo levantou e foi embora. Então eu cheguei à conclusão que a aula acabou, né? E isso foi no meu primeiro dia de aula. Aí eu pensei, caramba, eu penso que eu sei inglês e não entendi absolutamente nada no primeiro dia de aula, né? Então, por que eu conto isso? Porque aí você consegue fazer o seu planejamento, né? Você tem que ter a humildade de saber que você precisa estudar, que você precisa se organizar e que você está lá com um propósito, né? E o meu tinha um a mais, porque eu já era professor da Universidade do Estado do Amazonas. Então imagina, todos vocês aqui são meus alunos, sabendo que eu fui para um doutorado,
E já pensou daqui a 4 anos eu não consigo terminar? Como é que eu vou entrar em sala de aula e olhar para vocês? Como é que eu vou cobrar de vocês? Como é que eu vou pressioná-los? Como é que eu vou dizer para vocês estudarem, para vocês conquistarem algo na vida se eu não conseguir? Que moral que eu vou ter? Então, tudo isso me incomodava, né? E me dava ânimo para seguir em frente, né? Porque, o que eu ia dizer para minha mãe? Mãe, eu arreguei, voltei para Manaus, não aguentei, né? Às vezes isso acontece, né? Então, você tem um limite muito definido, né, de você ter a sua saúde mental prejudicada ou não. Então, você tem que ter cuidado. Mas como que eu conseguia isso? Né? Acordando 6 horas da manhã, dormindo meia-noite, tentando sempre apagar incêndio, a gente nunca está na frente, é sempre apagando incêndio. E uma coisa que me ajudou muito foi a natação. Eu sempre nadei desde pequeno e faça chuva ou faça sol, eu nadava os meus 1000 metros diariamente, que era quando eu me desligava total da universidade. E depois voltava para estudar. Sempre estudando. Válvula de escape, né? Sim. Entrando nessa relação de equilíbrio, a gente sabe que o senhor é professor aqui da universidade, mas também é coordenador de engenharia terrestre do DENIT. Eu queria saber como o senhor concilia tudo isso e qual é o seu serviço lá, para a gente saber um pouquinho mais. Bom, eu sou concursado no DENIT desde 2006 e sou concursado aqui na UEA desde 2008. Então, praticamente na mesma época, né? Diferença aí de 2 anos. Então, geralmente eu coloco as minhas aulas no período noturno e aos sábados, que é para poder conciliar as minhas atividades profissionais no DENIT, que são desenvolvidas durante o dia, e à noite eu desenvolvo as minhas atividades acadêmicas juntamente no final de semana, né? Então, eu concilio dessa forma essas atividades, seja acadêmica quanto profissional. Posso ler? Pode. Desculpa, eu queria voltar àquele assunto. Porque o senhor falou que você fez projetos para entrar na faculdade e os projetos depois da faculdade. No caso, falo da graduação no exterior. Eu queria saber quais foram as principais diferenças o senhor sentiu em cada projeto. Tipo, um projeto aqui no Brasil, eu senti que eu achei bom, mas o projeto no exterior achei melhor. Fala em projeto de, tipo, extensão, ou até projeto tipo de artigo. Bom, a grande diferença entre pesquisa e projeto nos Estados Unidos e o Brasil é a questão financeira. Tá? Enquanto nos Estados Unidos sobra dinheiro para pesquisa, para educação, aqui no Brasil falta dinheiro, tanto para pesquisa quanto para educação. E quando eu falo educação, já está envolvido aí o ensino e a parte de extensão também, né? Então, voltando um pouco para a minha área de atuação, eu diria que aqui no Brasil nós podemos desenvolver vários projetos na área computacional, onde precisa apenas da formação humana, que é o aluno de engenharia, tendo uma capacidade cognitiva muito boa para desenvolver um determinado projeto. E lá nos Estados Unidos, além de você fazer isso, você tem a parte experimental, onde você constrói o teu protótipo. Então essa é a diferença. Então aqui, enquanto a gente fica mais na parte teórica computacional, eles avançam um pouco mais na parte experimental. Interessante. Que tem como testar no laboratório. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu testei um prédio de 2 andares no laboratório. Então, se eu fosse replicar esse teste aqui no Brasil, eu teria que fazer uma escala bem menor para poder caber no laboratório. Então, são essas diferenças, né? Basicamente, é a diferença de recursos financeiros. Interessante.
Ainda falando sobre as suas experiências, a gente sabe que o senhor foi membro de algumas câmaras acadêmicas e comitês. Queria saber se o senhor ainda utiliza algumas habilidades adquiridas lá dentro na sua vida hoje. Não, na realidade é o contrário. As câmaras que utilizam as habilidades dos profissionais que eles chamam, né, para desenvolver um determinado processo, né? Evidentemente que a gente está constantemente aprendendo com os profissionais que fazem parte da Câmara, mas a Câmara em si, ela não vai te agregar em absolutamente nada nesse sentido, né? É o contrário, e é um serviço honorífico, onde você não recebe absolutamente nada, né, e que você faz isso em benefício da sociedade. Para encerrar aqui, não encerrar, né, já chegando aqui nos nossos últimos 20 minutos de entrevista, eu queria fazer com o senhor um bate-bola, como Vamos a gente lá. já tinha comentado. E hoje tem jogo do Vasco, né? Também. uma pergunta bem rápida e o senhor responde de forma direta e bem objetiva. Vamos lá. Eu quero saber top 3 países que o senhor indica para fazer a pós-graduação. Estados Unidos, Alemanha e Canadá. O senhor prefere a pesquisa teórica ou a pesquisa prática? Os dois. Seu maior desafio foi o idioma ou a adaptação cultural? Nenhum dos dois. Tá bem. Prioridade seria o renome da universidade ou o curso? A escolha do curso? Escolha do curso. Cidade grande ou um campus universitário? Tranquilo. Campus universitário tranquilo. Uma área de pesquisa dos sonhos? Inteligência artificial aplicado à engenharia de estruturas. Qual é a melhor forma de realizar o intercâmbio? De línguas ou indo já para pós-graduação? Se você tiver coragem, vá direto para pós-graduação. Qual é a melhor hora para realizar isso? Antes do ensino médio, ou ali nesse período, ou depois da faculdade? Eu acredito que seja depois da sua graduação, se você puder ir direto para o mestrado, vá. Antes de saber sua história, a gente já tinha essa pergunta, mas você prefere morar em uma república ou na própria escola? Bom, eu morei numa república dentro da escola, então eu uni o útil ao agradável. Por último, uma palavra que descreve a sua expectativa antes de ir para a pós-graduação no exterior. Medo. Ótimo. Então, pessoal, eu queria saber se vocês têm algumas perguntas para fazer para o nosso professor. Então, ele está disponível para a plateia agora. Bascão. Boa noite. O senhor disse que tenta trazer alguns projetos, algumas coisas diferentes que tem nas universidades do exterior para a UEA, aqui para a nossa realidade amazonense. Dentre essas oportunidades que você tenta trazer de lá para cá, você está tendo algum projeto agora baseado nisso? Ou qual projeto você já testou de trazer de lá para cá você achou mais interessante de comentar? Tá. Bom, então, aqui na universidade, eu trabalho muito com os meus alunos. Tá? Então, quem é meu aluno aqui sabe que eu gosto de dar aula e que eu incentivo esses meus alunos a seguirem nos estudos, né? Então, nesse contexto, né, eu posso citar um trabalho, né, que aqui na Universidade do Estado do Amazonas, eu fui o professor que coloquei a disciplina de elementos finitos como uma disciplina obrigatória no curso de Engenharia Mecânica. E essa disciplina, ela só é vista a nível de mestrado e doutorado. Então, nós aqui da UEA, nós temos essa disciplina a nível de graduação. Então, eu tive um aluno que foi meu aluno de iniciação científica, ele foi meu monitor e trabalhou comigo em trabalho de conclusão de curso. E nós publicamos vários artigos com relação ao trabalho dele na área de elementos finitos, aplicado a vários tipos de estruturas, né? E hoje
ele é professor da Universidade Federal do Amazonas no Departamento de Engenharia Mecânica. Então, hoje, esse meu ex-aluno, ele é professor na UFAM, professor doutor, que é o professor Gustavo Neto. Então, eu sempre costumo referenciá-lo, né, porque ele foi um dos primeiros alunos que eu orientei. E como ele tem uma formação matemática muito boa, até mesmo porque ele é matemático, nós conseguimos desenvolver várias equações do método dos elementos finitos, vários programas através desse método e que repercutem até hoje. Né? Eu tenho outros alunos que estão no IME, no ITA, que também trabalharam comigo nessa parte de desenvolvimento de softwares computacionais. Então, essas coisas só foram possíveis porque eu aprendi isso nos Estados Unidos, trouxe para cá e implemento isso a nível de graduação para os meus alunos de segundo, terceiro período de engenharia. E eu até digo que esses alunos, muito provavelmente eles devem ter algum problema mental, porque eles querem continuar trabalhando comigo, né? Eu forço tanto eles, né, a desenvolver uma capacidade que eles acabam gostando e depois pensa que a gente é amigo. Pai e filho. Mais alguma pergunta? Boa noite. Você falou justamente sua experiência no exterior, justamente na questão da bolsa, na questão financeira, né? Que acabou não dando mais e teve que dormir no laboratório da universidade. Eu queria... Qual conselho o senhor dá para não acontecer essa mesma experiência que o senhor teve com outros alunos que querem poder também fazer essa pós-exterior? Você daria conselho, por exemplo, de equilibrar sua vida acadêmica e também tentar um trabalho enquanto estuda, ou então certas estratégias para não passar sufoco, para não prejudicar a vida acadêmica? Basicamente, essa pergunta. Bom, para você não passar sufoco e não sofrer, eu sugiro que você nunca saia de casa e fique na casa dos seus pais para sempre. Né? Se eu pudesse fazer isso, eu faria. Tá? Porque ali a gente está totalmente protegido. Né? Essas dificuldades que acontecem no dia a dia, algumas são previsíveis, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Ainda mais nós que somos de exatas, nós sabemos mensurar as coisas. Nós podemos fazer uma análise de risco, saber qual é a probabilidade de uma coisa dar certo ou uma coisa dar errada. Então, fazer uma análise de risco em tudo que você faz na vida é salutar. Agora, o mais legal é você superar essas dificuldades. Né? Então, se eu disser para você que você vai estudar no exterior e que você não vai ter nenhum problema, eu vou estar mentindo para você. Né? Se você vem de uma família muito rica, que a parte financeira ela está suprida, muito provavelmente você vai ter problema em outra área. Né? Então, nada é uma certeza, mas o que você tem que ter em mente é você estar preparado para resolver a bronca. O que diferencia um ser humano do outro é a capacidade que ele tem de resolver problemas. Essa que é a parada. E de aguentar pressão. Se você não está disposto a aguentar pressão, de ser resiliente, esquece. Fica na casa dos teus pais. Que, repito, é a melhor coisa. Inclusive, daqui a pouco eu vou ver o jogo do Vasco na casa do meu pai. Mais alguém? Já, professor, já.
Não, eu estou tranquilo. Eu estou preocupado com vocês aí. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Com licença, professor. Eu queria fazer uma pergunta que na sua última na última resposta da entrevista, o senhor foi perguntado sentimento antes de ir para a pós-graduação no exterior. O senhor respondeu medo. Sim, isso deve dar realmente um grande medo de ir para a pós-graduação no exterior e, como o senhor falou, chegar lá no primeiro dia sabendo inglês, sabendo a língua, não entender nada do primeiro dia de aula. Eu queria saber se o senhor usou o que o senhor fez, se teve alguma técnica que o senhor usou, se foi só perseverança mesmo, para o senhor marchar com esse medo e voltar aqui com a sua pós-graduação feita. Teve alguma coisa especial, algo assim? Bom, acho que eu falei o medo, né? E o medo ele é muito relativo, né? Então, naquela época, eu tinha vários medos, né? E eu lembro que antes de eu viajar, um dia antes de eu viajar para os Estados Unidos, o meu pai disse assim: eu não quero que você vá. Eu quero que você fique aqui em Manaus. Aí eu disse, égua. Eu lembro até a expressão que eu usei. Eu falei, égua. Aí ele disse, não, porque você vai sofrer. Aí eu disse, vou nada. Vou nada. Porque o que eu imaginei? O meu pai foi com 2 filhos, família toda, e voltou. Por que eu não vou conseguir? Só que aí eu descobri lá que ele não contava nada do que ele passava em casa. Que eram os medos que ele tinha. Né? Porque você fica com receio. Imagina, você vai para um país ou uma cidade que você desconhece. Você não conhece o seu orientador, lá você não tem amigos. Porque você está concorrendo sempre a uma bolsa de estudo de 4 em 4 meses. Se você não for o primeiro colocado, você não tem garantido a sua bolsa. E se você não tem a sua bolsa, você volta. E se você volta, você vai ter que ressarcir a universidade. Então, como é que o cara não vai com medo disso? Sim. Né? Então, qual é a técnica que eu usei? Eu rezava, meu amigo. Toda hora pedindo para eu ter saúde para aguentar o tranco. Porque você tem que acreditar, e aqui eu não estou falando de nenhuma religião não, tá? Mas você tem que se apegar a alguma coisa, porque senão você fica doido. É aquele limite que eu falei, é o limite da sua sanidade mental. De você, né? Porque imagina, eu falei para vocês, eu entreguei a chave do meu quarto, pô. O cara não pode estar normal fazendo um negócio desse. É a mesma coisa que você chegar em casa e dizer para os seus pais, eu não vou mais morar aqui. Aí depois que você faz essa besteira, aí cai na real, né? Para onde que eu vou? Como é que eu vou lavar minha roupa? Como é que eu vou tomar banho? Eu não posso ficar doente. Né? Então tem todos esses questionamentos que podem ser até medo, Thiago. Né? Mas isso faz parte. É bom você ter medo, porque você se sente vivo. Beleza, Thiago? Então reza. E reza para tu passar na disciplina. Nas 2 que tu estás fazendo. Eita, Thiago. Tem uma pergunta ali atrás pro senhor. Pressão. Você trabalha mesmo isso. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Como escolher uma universidade ou um programa de pós-graduação mais certos no exterior? Bom, no meu caso, eu escolhi, dentre as universidades nas quais eu obtive o aceite, e com bolsa de estudo. Né? Então, a bolsa de estudo foi um papel primordial na minha decisão. Então, não foi
cidade grande, campus pequeno. Não, eu vou ter bolsa de estudos? Vou. Vai cobrir os meus custos? Vai. Então, beleza, eu vou pensar na possibilidade de ir nessa cidade ou nessa universidade. Então, a minha decisão foi mais ou menos nesse sentido. Isso quando foi para o exterior. Quando foi para cá, para a UNB, eu escolhi a UNB para fazer o mestrado, porque eu fui atrás de uma ex-namorada minha. Aí eu cheguei lá, ela estava com outro. Acontece. Aí você tem que estudar, né? Sim. Aí você tem que estudar, mas isso faz parte. Mais alguém tem alguma pergunta? Sim, mais uma ali. E o Vasco? Não, fica tranquilo. Acho que pode esperar. Gostaria de perguntar como exatamente se obtém esse aceite, como se obtém essa bolsa inicialmente, por exemplo, gostaria de estudar um dia pós-graduação também no exterior. Gostaria como que começa, o que a gente faz? Bom, então tem vários programas de bolsa. Eu estou falando aqui de bolsas porque foi a minha realidade. Se eu não tivesse bolsa de estudos, eu não poderia cursar uma pós-graduação. Existem editais que eles são abertos pelas agências de fomento. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem CNPq, CAPES e, mais especificamente, para a nossa região, tem a FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Então, todo ano essas agências, elas divulgam os seus editais vinculados aos programas de pós-graduação. Ou seja, você tem que entrar em cada universidade que você quer estudar, verificar qual é o edital, quais são os pré-requisitos, e os pré-requisitos variam de uma universidade para outra, mas elas têm uma congruência, que é apresentar o seu histórico escolar, que é apresentar um projeto de pesquisa, eles vão querer saber o teu coeficiente de rendimento, eles vão aplicar uma prova de conhecimentos específicos, cartas de recomendação de professores. Então, tudo isso você coloca num pacote, envia para os programas nos quais você quer e aguarda o resultado. Né? Então, a minha sugestão é entrar nas universidades que vocês queiram estudar, obter essas informações e se preparar o quanto antes. Né? Porque se lá diz, olha, você precisa ter a prova de proficiência em inglês com a validade de 1 ano, por exemplo. Então, você já sabe que você tem um período para fazer essa prova. Né? Hoje está mais simples, você pode fazer essa prova aqui no IBEU, aqui em Manaus, né, na cultura inglesa. Mas antigamente, eu tinha que viajar para Brasília para fazer essa prova. Né? Mas eu estou falando de 20 anos atrás, as coisas já melhoraram, e melhoraram muito. Então, vai depender da universidade que você quer, que tenha o seu respectivo edital. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vai ser campeão, Palmeiras? O senhor disse que tinha estudado inglês desde criança, né? Antes de ir para essa universidade fazer pós-graduação. Só que qual conselho, os macetes ou táticas que o senhor daria para quem, por exemplo, ainda não dominou essa linguagem? Começar o mais rápido possível num programa de inglês, né? Um curso extensivo, né? Porque dá real para você. Como eu já fui professor de inglês, né? E cada assunto que você quer aprender não vem de imediato, né? O aprendizado, ele é lento e gradual, né? Então, aos poucos você vai se familiarizando com a língua, muito embora existam cursos específicos para você fazer provas de proficiência, por exemplo, o TOEFL ou o IELTS. Então, você se matricula nesses cursos
para você passar na prova. E evidentemente que você vai passar, né? Porque para você se inscrever, precisa ter um número mínimo de acerto nessas questões, para você se inscrever. Se você vai entender a aula quando você estiver lá, aí já é outra coisa. Mas aí, meu amigo, você já ultrapassou a barreira de muita gente, né? Eu diria que em torno de 5% das inscrições são aquelas que obtêm bolsa de estudo, né? Às vezes a gente vê nos jornais, diz, fulano de tal passou na universidade. Beleza, mas vai ter que pagar. Né? Vai ter que pagar. Agora, passou e teve bolsa, aí, meu amigo, aí você tem que fazer jus a essa bolsa. E aí esses medos que a gente estava discutindo, acaba sendo dissipado, porque você já passou tanta coisa na tua vida, que aquilo ali é mais um obstáculo apenas para você seguir em frente. Então eu penso dessa forma. Vamos agora para a nossa última pergunta da noite, por favor. Boa noite. Eu queria saber se o senhor chegou a receber alguma proposta de emprego no exterior também, porque com esse vasto currículo, né, então deve ter recebido, acho, alguma proposta, ou não, sei lá. Recebi várias propostas, né? Agora, uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui foi o seguinte: na época que eu ganhei a bolsa de estudos lá dos Estados Unidos, eu entrei com um processo administrativo aqui na universidade, para eu ser liberado para eu estudar. Aí eu fui com o coordenador do curso na época. Ele disse, não, Arlindo, eu não vou te liberar porque a gente não tem professores suficientes aqui na UEA. Aí eu, mas professor, eu ganhei uma bolsa, eu vou para os Estados Unidos. E detalhe, já se passaram alguns anos e eu sou o único professor da UEA com um doutorado nos Estados Unidos. Tá? Coordenador disse não. Fui no diretor para recorrer. Não. Fui na CONAEST, que é o conselho. Também disseram não. Aí eu, caramba, eu acho que vocês não estão entendendo, mas eu vou subir as instâncias. Fui na reitoria com o pró-reitor de ensino e pós-graduação, que na época era o professor Pio. Ele disse assim, Arlindo, eu vou estar do teu lado. Por mim você vai. Vamos mandar isso para o jurídico. Aí o jurídico disse, não, Arlindo, tu não vais. Aí eu continuei recorrendo, até que chegou na reitora, professora Marilene Correia. Aí ela disse assim, eu lembro como se fosse hoje. Meu filho, recebi aqui o seu processo. Todo mundo está dizendo aqui para você não ir, exceto o professor Pio. A gente tem uma defasagem de professores. Eu não posso mandar você para o exterior, não. Mas eu quero que você vá. Eu só quero que você prometa uma coisa. Você volta? Eu falei, professora, claro que eu volto. Fique tranquila, professora, com relação a isso. Não esqueci a tua pergunta, não. Senão tu vai pensar que eu sou abestado. Pensa que foi assinado alguma coisa? Foi assinado absolutamente nada. Foi assinado absolutamente nada. Aí eu termino o doutorado, título de PhD, recebo convites de um monte de universidade para dar aula. Né? Ainda cogitei a fazer uns concursos lá, que eu fui aceito, né? Tive também oportunidade de ir para o
o Kuwait, né, o Kuwait, que o salário era muito bom. Eu acho que eu nunca vou receber um salário que me ofereceram daquele. E aí eu lembrei dessa conversa que eu tive com a professora Marilene. E aí declinei todos os convites que eu recebi. Dentre eles, ser professor na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que era uma universidade que eu queria ir. E já estava ambientado lá nos Estados Unidos, né? Eu me sentia... Pô, eu já comia no McDonald's, chegava lá, #1, eu já sabia que era o Big Mac. Então, cara, voltei. Mas eu voltei para cumprir uma palavra. Né? Muitos dizem que eu sou leso, né? Mas eu consigo dormir tranquilo. Hoje, se tivesse um convite desse, aí a gente senta para conversar. Certo. Né? Mas nada barra um jaraqui com uma pimenta morupi. Uma farinha, né? Por fim, professor, eu quero expressar meu agradecimento pelo seu tempo e conhecimentos disponibilizados aqui para a gente. Quero agradecer também a presença de todos vocês, agradecer a presença de quem está nos assistindo no YouTube, a Academia STEM por essa oportunidade. Espero que venham próximas e próximas. Você quer dizer alguma coisa? Bom, queria agradecer aí o convite feito pelo professor José Renato. Né? Cadê? A Agatha está por aqui ou não? A Agatha, eu tive aí o contato com ela aí no WhatsApp, agradecer aí o apoio que a equipe STEM sempre deu aí para a gente. E o recado final, senhores, é o seguinte: se você tem um sonho, vá atrás dele. É importante. Estudem, porque a única coisa que ninguém tira de você é o estudo. O resto vão tirar tudo, menos o estudo. Tá? Então, estudar vale a pena. Esse é o recado. Assim encerramos mais um Grande Tema. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente. E nos vemos na próxima quarta-feira. Vamos juntar aqui na frente para tirar uma foto, por favor.